aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E só tem uma explicação para as testemunhas de Jeová interpolarem nesse texto, que é uma interpolação, conforme todo mundo que estuda o texto original sabe, de colocar a palavra Jeová ali. É desqualificar Jesus nesse texto. Então, eu tenho a King James, ela põe sim, vou mandar para quem quiser, né? O pastor dizendo que não, eu tenho. Tem a Peshita também, se não me engano a Peshita coloca. Não coloca. Bom, eu tenho ela em massa. Depois, bom, tá, deixa eu sair aqui. Então, então, o 5 fala de Jesus, o 4 fala de Jeová, aquele que era e que era de vir, certo? Então, no decorrer... O 4 fala do Pai? Então você fala... O 4 é do Pai, o 4 é do Pai. Ele foi traspassado? E o 5 fala de Jesus. Tá, o Pai entendeu? Foi traspassado? Não, mas é o 4 que fala do Pai, e aquele que era de vir se refere ao 4, entendeu? Tá, então vamos lá. Então, o Jeová, o Pai, ele há de vir aqui ao mundo. Ó, Zacarias, não é vir em sentido literal, quando eu até citei... então agora ele não vai mais vir. Calma aí. Zacarias 14 fala como vindo trazer seus julgamentos. É nesse sentido que o Todo-Poderoso quer de vir. O 4 aqui. Então o 4 é um cumprimento 14... de Zacarias 14. Esse há de vir é nesse sentido que eu estou dizendo. De Zacarias 14. Zacarias 14. Tá. Certo? E lá em Zacarias 14 ele fala que ele tem as mãos furadas. O irmão é patripassionista? O senhor crê que quem morreu na cruz foi o Pai? Não, foi Jesus. Tá. Vamos lá. Se aquele que há de vir é o Pai, lá em Apocalipse capítulo 1, o senhor disse que aquele que há de vir é o Pai. E para isso o senhor citou Zacarias. Só que o texto que o senhor cita de Zacarias fala que ele tem as mãos furadas. Sim, mas quem tem as mãos furadas é o Pai, Francisco? Sim, mas eu já expliquei para você. Esse há de vir não é em sentido literal, como você está dizendo aí. Não é de sentido literal. Certo, mas ele há de vir. Sim, com as mãos sentido, furadas. como Zacarias está dizendo aqui, 14:5. É nesse sentido. Trazer seu julgamento. Esse há de vir é nesse sentido que nós entendemos. Tá, e esse há de vir, nesse sentido, é com as mãos furadas. Não. Então, lá está escrito assim, ó. No texto que o senhor citou, tá dizendo assim, que ele vai derramar um espírito de graça e súplica sobre aqueles e tal, e eles vão olhar e vão falar, quem é este? Vou ter que ler o texto aqui, mas eu acho que você conhece bem o texto, né? E aí ele vai dizer, que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai responder, essas são as feridas nas quais fui ferido na casa dos meus amigos. Quem foi ferido, Francisco? O pai ou o filho? Jesus Cristo. Tá, então não está falando de Jesus Cristo? Sim. Então acabou o problema. Então lá é Jesus Cristo. Um cumprimento figurado. Mas e a condição aditiva aqui que fala do 5? O 5 quem é aqui? Você não leu o 5? Aqui, lê aqui. E da parte de Jesus Cristo, vamos ler o 5 agora. Vamos lá ler o 5. Desculpa um pouquinho. Mostra 3 personagens. O 4, da parte que é de vir, e do 7 espírito, outro personagem, né? E da parte de Jesus. Como que o 4 aqui não é Jeová? Tá. Então vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu estou aqui com mais um link do debate do pastor César Cavalcante com o nosso irmão Francisco. E conforme vocês devem ter assistido, né, que o vídeo está aí acima do meu áudio, o pastor César, ele, debatendo lá com o Francisco, disse que as testemunhas de Jeová fizeram uma interpolação colocando Jeová em Apocalipse 1:8. O vídeo começa por aí, né, esse link aí. E dessa forma ele disse que as testemunhas de Jeová estavam querendo desqualificar Jesus. É interessante que o Francisco falou que a King James, né, a versão Rei Jaime, especialmente a tradução Nome Divino, em inglês, ela colocou Jeová ali no Apocalipse 1:8. E a Peshita também colocou. Aí já o César já falou de cara, não, a Peshita não, lá não tem Jeová. Mas tem sim, viu, pastor? Ali tem Javé. Então, é bom primeiramente pesquisar antes de falar, né? Senão vai, como diz, né? Vai falar coisa que não deve. Já daí o Francisco está falando que o verso 5 lá de Apocalipse, capítulo 1, fala de Jesus, e que o versículo 4 fala de Jeová, e é aquele que é, que era, que é de vir. Aí já o César cortou já, né? Ele cortou, ele já falou. Então foi o Pai que foi transpassado? O Pai que foi transpassado? Já tentando jogar para Apocalipse 1:7. Bem, aí e falou também, né? É o Pai que há de vir, sempre assim de uma forma meio nervosa, parece que meio rude, deu a entender, né? Eu sempre vi o César como uma pessoa extremamente educada, mas estou estranhando agora. Parece-me que quando ele pega alguém que não pensa como ele fica assim meio irado. É a impressão que me passou. Posso estar enganado, mas
aquela imagem de homem educado, tudo mais, parece que foge nessa hora. Embora não estou dizendo que isso aconteceu. Passou para mim essa imagem. Essa imagem que ele me passou. Mas isso é coisa, né, que não é o que está aqui em jogo. Aí o Francisco citou Zacarias 14:5, que fala que o pai, né, o Jeová, no caso, ele viria. E citou que, nesse caso, o vir ali seria trazer julgamento. Então, esse é o sentido de vir ali em Zacarias 14:5. Aí o César fala que Zacarias 14 fala de alguém, né, que tem as mãos furadas. Aí ele fala, então ele vai vir com as mãos furadas? Se aquele que há de vir é o Pai, em Apocalipse 1, então ele virá com as mãos furadas? Porque o texto fala que ele virá com as mãos furadas lá em Zacarias. Bom, eu estou falando aqui, mas vocês, obviamente, assistindo aí esse pequeno trecho aí da palestra, vocês vão ver o que o César está dizendo. Então, pastor César, tem um momento que o senhor fala assim, né? Quem virá com as mãos furadas, o pai ou o filho? Quem tem as mãos furadas, o pai ou o filho? E a resposta é, nenhum dos dois, pastor. Aí que entra a questão de conhecer um pouquinho a Bíblia, viu? O texto que eu vou ler aqui, inclusive, está no capítulo 13, não está no 14, está no 13. Capítulo 13 de Zacarias. E ali se aplica ao falso profeta, viu? O quê? Vamos ver aqui, Zacarias capítulo 13. Eu vou ler na Almeida, baseado nos melhores textos em hebraico e grego. Vou ler do 13, o capítulo 13, do 1 ao 6. Diz assim, olha, 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Olha o 3. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás porque falas mentiras em o nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram, note, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Está ouvindo aí, pastor? Olha o 5. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido escravo desde a minha mocidade. Então, note que está falando aqui do falso profeta que profetizava mentiras. Olha o 6, olha o texto que o senhor estava citando lá, as mãos furadas, olha o 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas entre as tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então, quando o senhor perguntou lá para o Francisco, quem foi furado, as mãos furadas de quem é, né? Do pai ou do filho? Não é de nenhum dos dois, é do falso profeta. Vai aprendendo, pastor, vai aprendendo. Zacarias 13, do 1 ao 6. Muito bem. Agora eu tenho aqui um comentário, porque alguém fala, isso aí ele está falando bobagem, isso aí tem um comentário da Bíblia Explicada da Assembleia de Deus sobre essa passagem. Deixa eu ler aqui para vocês. A Bíblia Explicada da Assembleia de Deus, aqui na página 299, aqui no livro de Zacarias, diz assim, né? O Dr. Goldman diz de 13:1 a 9 o seguinte, os profetas maus terão vergonha das suas visões, e serão rejeitados até pelos seus pais. Versículo 3. Evitarão o uso dos vestidos ásperos e fingirão que não são profetas, dizendo, não sou profeta, sou lavrador da terra. 5. Quando interrogados, que são estas feridas entre teus braços? 6. Darão alguma desculpa mentirosa, tal como, são as com que fui ferido na casa dos meus amigos. Agora, olha o detalhe. Os idólatras tinham o costume de se ferirem com facas, conforme 1 Reis 18:28. Essas feridas em que se costumavam gloriar eram a evidência do seu zelo frenético pelo seu Deus com letra minúscula aqui.
Nesse dia terão vergonha disso e darão respostas evasivas quando interrogados. Então, note que a própria Bíblia, a Bíblia explicada da Assembleia de Deus, segundo esse Dr. Goldman, que é um perito, fala que esse texto se aplica aos falsos profetas. Falsos profetas, não se aplica a Jesus lá não, viu, pastor? Leia contexto, viu? De vez em quando é bom um instrutor que nem o senhor, né? Parece-me que é. Ler os contextos para saber, para não falar bobagem, hein? Para não falar bobagem. Aí aqui embaixo, olha o que ele fala também. Contudo, dois pontos. Nós gostamos de pensar de outras mãos feridas, e aí cita, né? E perguntar, quem são essas feridas nas tuas mãos, ó Senhor? Daí, né, sabemos que a resposta é feridas por amor de vós. Então, note, eles gostariam, né? Os evangélicos, no caso, gostariam de pensar em outras mãos feridas, né? Gostariam de pensar, né? Ou nós gostamos de pensar, né? Em outras mãos feridas, como está aqui na página 299. Mas, como está muito bem explicado, mostra que essas mãos feridas são dos falsos profetas. Muito bem. Bem, voltando aqui para a Bíblia, João Ferreira de Almeida, baseado nos melhores textos hebraico e grego, quando chega aqui no versículo 6, termina a narração. Aí, no 7, já entra outro assunto, o pastor ferido. E aí sim passa a fazer a aplicação a Jesus Cristo, né? Falando, a espada se ergue contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, note, para ajudar aqueles que têm pouca familiaridade com a Bíblia, né, que não conhecem muito a Bíblia, então essa Bíblia até facilita, né? Bom, então aqui é um assunto, falando do falso profeta, do 1 ao 6, capítulo 13, do 1 ao 6. Quem tem as mãos feridas aqui é o falso profeta, que diz que foi ferido em casa dos amigos dele lá, né? Então aqui termina a narração. Aqui começa outra narração, a narração do pastor ferido. Então essa aqui não é interpolação, como, né, o nosso amigo lá falou que o 7 lá de Apocalipse faz interpolação com o versículo 8 do Apocalipse. Tem nada a ver. Assim como não tem nada a ver, né, Apocalipse 7 com 8, aqui também o 6 termina a narração, aí começa uma outra narração no versículo 7. Então, respondendo, né? Quem teria as mãos furadas ali em Zacarias 13, não 14, 13? O falso profeta, viu? Não era nem o pai nem o filho. Então, vai vendo aí, né? E o pessoalzinho que bate palminha, né? Bate palminha, que coisa, né? Não estou dizendo que o senhor não tem conhecimento, mas precisa melhorar muito, viu? Precisa melhorar muito, tá bom? E continuo dizendo, não é nada pessoal, viu? Contra sua pessoa, né? Contra sua pessoa, nada pessoal. Acho o senhor um homem educado, embora nessa palestra que o senhor cortou mais do que conversou com... Não deixou praticamente o Francisco falar, né? Era cortando um corte atrás do outro e assim de maneira até meio ríspida, no meu modo de ver, né? Nessa ocasião, né? Então, nessa palestra, o senhor deixou muito a desejar, viu? Contexto, pastor. Contexto e um pouquinho de conhecer a história da Bíblia. Tá ok? Uma boa noite a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Se eu tenho Jeová em letra maiúscula, você está dizendo que ele é Deus, no 100%. Mas você também diz, não sim, diz? sim. Okay. Mas se ali é no sentido que você está falando, né? Não é apenas um título, então ele se igualaria ao Pai e você estaria adorando dois deuses. Então, aí, vamos lá. Vou responder a sua questão. Vamos lá. Em João capítulo 10, versículo 30, está escrito assim, ó. Eu e o Pai somos um. Certo. Existe uma unidade na divindade. Então, quando eu falo que Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o Pai. E é essa perspectiva que a Testemunha de Jeová tem dificuldade para entender. O que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu sou o Pai. Ele não disse que o Pai é ele. Mas ele está dizendo que ambos estão em unidade. Existe uma unidade entre o Pai e o Filho. Eu posso falar do Espírito Santo também, mas como não é o tema, vamos nos ater ao tema. Então, existe uma unidade
entre o pai e o filho. Assim como existe uma unidade entre o senhor e sua senhora esposa, mas você não é ela, mas vocês dois juntos formam uma só carne. Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi mais um link aqui da palestra do irmão Francisco com o pastor César Cavalcante e gostaria de analisar aqui um corte que foi feito quando ele fala de João 10:30, né? Eu falei que ele citou João 10:30, mas não sabia em que contexto porque eu não tinha assistido ainda o vídeo. Bem, então aqui em João 10:30, ele disse que está escrito, eu e o Pai somos um. Realmente, está escrito isso mesmo. Então diz que existe uma unidade na divindade. Aí vem o detalhe. Aí ele diz, então quando eu falo que Jesus é Jeová, notem bem isso. Ele dizendo, então quando eu falo que Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o Pai. E essa é uma perspectiva que as testemunhas de Jeová têm dificuldade de entender. Daí ele repete novamente, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Vão ouvindo. Quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, ele não disse, eu sou o Pai. Ele não disse que o Pai é ele, mas que ambos estão em unidade. E existe uma unidade entre o pai e o filho. E aí ele citou como exemplo a questão do casal, né? Bom, então vejam que interessante. Aqui o pastor César fala que, em todas as letras, então quando eu falo que Jesus é Jeová, eu não estou dizendo que ele é o pai. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha que coisa fácil de entender, né? Então Jesus é Jeová, mas não é o pai. Mas o pai não é o próprio Jeová? Quem é o pai na Trindade? Na Trindade, o pai é Jeová. Agora está dizendo que Jesus é Jeová, mas não é o pai. Será que tem mais um elemento nessa Trindade? Mais uma pessoa nessa Trindade? Então tem o Pai, tem Jeová, tem Jesus e tem o Espírito Santo também? Será que são 4? Aí ele fala, essa é uma coisa que as testemunhas de Jeová não conseguem entender, né? Como é que ele usa o termo aqui? Que as testemunhas de Jeová têm dificuldade de entender. Gente do céu, aonde vamos parar, né? Perceberam como a mentira tem perna curta? É só apertar, por isso que ele não deixava o Francisco falar. Por isso que ele não deixava o Francisco falar. Essa questão de eu e o Pai somos um, né? Aqui ele ainda tentou passar né, uma enfeitada, porque é questão de unidade, né, questão de objetivo e assim por diante. É isso mais ou menos que ele quis dizer. Isso aí qualquer testemunho de Jeová sabe, né? Agora, os evangélicos, quando citam esse texto, normalmente citam dizendo que Jesus e o Pai são um. São um. Uma pessoa, o mesmo Deus, como alguns costumam dizer. É nesse sentido que os evangélicos citam. Aí ele, sentindo que eu estava né, na frente de uma pessoa com um nível bíblico, né, que não era qualquer um, ele já não deixou Francisco falar, por assim dizer, e deu uma enrolada, né? Mas essa enrolada, como diz o negócio aí, né, saiu pior do que a encomenda, né? Por quê? E quando ele fala que Jesus é Jeová, mas ele não está dizendo que é o Pai, aí ficou complicado, né? Jesus é Jeová, mas ele não é o Pai. Mas se o Pai é Jeová, como é que fica então? É complicado, hein, pastor? É uma situação difícil que o senhor se coloca quando tenta defender uma doutrina pagã, né? Mas esse é só mais um detalhe que teve aí nessa questão aí, né? Não vou nem falar debate, porque não foi debate, né? Aí foi uma pessoa falando e cortando outra a todo instante, né? E o Francisco, por ser um homem muito educado, muito gentil, ele acabou no fim ficando quieto muitas vezes. E o senhor daí, né? Como dizem, falou o que quis e só que agora nós estamos dando aqui, mostrando aqui os detalhes de quanta coisa, quantas bolas fora o senhor deu aí nessa palestra, pastor. Olha, novamente, hein? Com todo o respeito pela sua pessoa, viu? Com todo o respeito pela sua pessoa, mas os argumentos fraquinhos, hein? Muito fraquinhos. Pessoal,
Um abraço a todos. Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.